Oiê, vamos falar da Unicamp? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder entender mais a questão da redação da Unicamp, a gente vai aqui acompanhar então o que teve, como a gente teve de pedido da redação da Unicamp, uma proposta que você ia escrever um post, e a gente vai analisar do que a própria banca da Conveste, que é a banca corretora da Unicamp, trouxe de exemplos de redação. A redação da Unicamp de 2022 ela fez com que tivessem duas propostas. Uma delas, inclusive, fazia com que você tivesse que escrever um post, a qual você tinha as instruções de que você ia escrever um textão falando sobre A, a narração da sua trajetória de se tornar um digital influencer, e B, relatar suas impressões acerca dessa experiência, assumindo o posicionamento sobre o fato de crianças e adolescentes atuarem como digital influencers. Perceba que, apesar de nesse ano a gente ter a questão de A e B, sendo que geralmente costuma ser A, B e C, dá para meio que dividir a letra B em dois pontos, sendo que o primeiro você vai fazer com que você fala das suas impressões e experiência e depois do seu posicionamento com crianças e adolescentes agindo também como influenciadores. Lembrando também que essas redações elas estão saindo do modelo do que a própria Conveste trouxe como exemplos de análise e também explicando o que se esperava da redação. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder acessar também esse material e inclusive esse código QR para você também poder dar uma olhada. É tão interessante essa questão do posicionamento de o que eles esperam da redação, porque apesar da gente ter algumas questões, como por exemplo, escrever uma redação para um vestibular, a própria Conveste falou que elas mesmas aceitariam a questão de algumas informalidades no texto por conta da mídia que é circulada. A gente percebe aqui no texto, vale dizer que em se tratando da produção de um extenso texto a ser postado nas redes sociais, são esperadas marcas linguísticas relativamente informais na escrita dos candidatos, conferindo à redação um tom coloquial característico do gênero discursivo solicitado, um post. Então a gente precisa perceber que sempre que a gente escreve uma redação da Unicamp, há uma máscara social que você vai vestir, a qual vai te falar onde você está escrevendo, quando você está escrevendo, por que você está escrevendo, para quem você está escrevendo. Então não é simplesmente você discutir a respeito de um tema, mas também entender qual que é o seu posicionamento para você poder estar escrevendo ele. A partir daí, a gente vai ver então três exemplos que a própria banca trouxe. Elas trouxeram um exemplo que é acima da média, um texto que tem uma nota mediana e uma redação que foi anulada. É interessante para a gente poder perceber o que a própria banca está esperando com o que a gente tem de escrita e também para a gente poder entender como a gente ajustar a nossa escrita para eles. Eu vou ler aqui então a redação acima da média. Oi galera, depois de quase uma semana sumida, o que na internet é traduzido como 300 anos, eu me senti na obrigação de dizer o que está rolando para vocês. Bom, como a maioria que me acompanha sabe, eu fiz 15 anos semana passada, juntamente com o aniversário de 2 anos desse Instagram, que contabiliza mais de 200 vídeos sobre empoderamento feminino publicados, além de 30 lives sobre gordofobia e autoestima, as quais me orgulho muito. Apesar destes números de quase 1 milhão de seguidores que acompanham meu conteúdo, tenho recebido nas últimas lives comentários extremamente violentos em relação ao meu corpo, que se tornaram gatilhos responsáveis por novas dietas malucas e por episódios recorrentes de compulsão alimentar tão temida pelos meus pais. Dito isso, vocês podem pensar, nossa, a Via é insegura assim? Ou ela não amava seu corpo acima da opinião alheia? Pois é, nem sempre foi assim. A garotinha de 13 anos, insegura e vítima do bullying dos amigos da sala por ser considerado gorda e feia, era a minha realidade antes de virar digital influencer. Antes desse Instagram, como veículo para ensinar o auto-amor e o respeito, eu navegava na Deep Web em busca da dieta do ovo e de métodos bulêmicos eficazes, lembranças que retornaram depois desses comentários hostis. Falei para minha mãe que eram apenas haters, sem importância, fazendo seu cyberbullying diário. Mas ao esconder a verdade sobre como essas contas anônimas me afetavam, mais eu mostrava meu medo em relação ao número crescente desses haters, proporcional à minha exposição na internet. Diante dessa situação e com toda a preocupação e influência de diversos familiares, meus pais consideraram o fechamento deste perfil, pensando principalmente na minha saúde mental. Apesar de preocupados, meus pais entendem que o diálogo é fundamental em situações como esta, e medidas extremas não iriam me fazer compreender como o acompanhamento familiar é fundamental para lidar com a pressão virtual. Essa nova era de adolescentes, vulgo nós que domina as redes sociais, também é influenciado pela grande presença de violência virtual, erotização infantil e inúmeros crimes que podem se transformar em gatilhos e acarretar posturas cada vez mais violentas sobre si mesmos e sobre os outros. Dessa forma, acredito que um suporte familiar e um amparo terapêutico seriam de grande valia para essa nova juventude influencer,
de maneira a mostrar como a internet é um meio sumário para a troca cultural e a sociabilidade, ao mesmo tempo que se conscientiza os indivíduos acerca dos riscos da superexposição, ensinando como denunciar e bloquear comentários extremistas em vista de um pensamento mais tolerante, assim como meus pais fizeram comigo ao decidir não fechar essa conta. Depois desse post enorme, gostaria de ressaltar o apoio terapêutico dos meus familiares e de vocês, é claro. Já estou melhor e pronta para mais posts sobre positividade corporal feminina, que virão em breve. Obrigada pelo carinho. Então o que é interessante a partir dessa redação não é somente a questão do que a gente percebe como esse texto ele se aproxima realmente de uma questão do que seria essa máscara social que é colocada, dessa caracterização do que temos, mas também dessa questão de que a própria redação vai usar como base as situações que temos nos textos motivadores número 1, 2 e 4. Uma questão do texto motivador número 1, que vai colocar a definição do que é justamente a questão do cyberbullying, como que ele é feito. Temos a questão do texto motivador número 2, o que é colocado como a questão do controle parental e também da supervisão parental a respeito dos adolescentes utilizando as mídias sociais. E por fim, temos a questão do que é abordado no texto motivador número 4, com os problemas que são trazidos a respeito disso. A respeito dessa exposição e como é colocado, como por exemplo, temos a questão da obesidade infantil, a erotização precoce, a violência e a segregação do gênero, como a gente tem como essa exposição. O que você pode perceber é que não é utilizado todos os textos motivadores, porque ainda falta o texto motivador número 3 para ser utilizado. Porém, a redação da Unicamp é uma redação que não quer que você utilize todas as ideias. O que ela quer é que você leia os textos motivadores e as instruções do que você precisa escrever. Então, é um texto que está escrito como post, está colocando justamente o que é colocado de instrução para você se posicionar, para poder falar também dos perigos dessa superexposição e também falar da trajetória da sua vida. É um texto narrativo, então o que você tem que fazer é justamente ler o que a Unicamp está pedindo e realizar esse texto. Essa redação foi avaliada pela banca como uma redação mediana. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Tenho recebido inúmeras mensagens de preocupação em relação à minha idade perante a minha influência no meio digital e vim esclarecer tudo para evitar desentendimentos. Emoji de coração. Criei minha conta aos 13 anos com consentimento dos meus pais e constante supervisão dos mesmos. Os seguidores foram chegando conforme a identificação das pessoas com o meu conteúdo. Apesar disso, nunca tive a intenção de ser influenciadora, mas desde esses 6 meses para cá, tenho percebido a valorização que recebo por representar pessoas com a mesma realidade que a minha. É muito mais leve emocionalmente ser surda quando eu não me sinto sozinha nessa. Crescer aqui tem me dado a oportunidade de crescer comigo mesma e acredito que as não surdas têm a chance de conhecer essa realidade tão pouco abordada e quebrar estereótipos estruturais. Agora, sobre a minha idade, meus pais sempre me acompanharam de perto e me apoiaram. Além de tudo, eu contribuo para a protagonização consciente de jovens no meio social. O futuro é nosso. Nada aqui é monetizado. A intenção nunca foi ganhar dinheiro. Bom, seguidores, espero ter deixado tudo muito claro e posicionado. Muito obrigado pelo apoio e sem vocês, eu não seria quem eu sou hoje. 3 emojis de coração. O que chama muita atenção nessa redação não é simplesmente a questão do tamanho da redação. Perceba que a Unicamp ela não quer essa coisa de que você escreva muito para que você tenha uma nota muito alta. O que acontece é que existem questões que precisam ser conquistadas para que se tenha uma nota. Perceba que quando a gente vai no critério, quando a gente vai justamente no enunciado que tem da redação, falando do parâmetro B, há a questão de relatar suas impressões acerca dessa experiência, assumindo um posicionamento sobre o fato de crianças e adolescentes atuarem como digital influencers. Perceba que o texto está falando apenas da própria vivência e não fala do cenário como um todo. Então, se a gente for perceber, o que vai ser conquistado nessa redação é apenas o primeiro que fala da narrar sua trajetória até se tornar um digital influencer. Então, o problema dessa redação não é o jeito que ela foi escrita ou até mesmo a fala que há de posicionamento, mas não cumprimento dessas partes da redação. A Unicamp é uma redação muito mãezona, então ela vai aceitando o que tem como justamente de correção, porque não é se esperado que se tenha algumas regras de como se escreve post. Você pode perceber que aqui há justamente um cenário que você precisa escrever. Então a gente tem essa situação de escrita para poder trazer essa redação. Não é que você tem que começar chamando seus seguidores e aí depois você vai utilizar emoji. Não é esse o problema. O problema é que ele traz daqui falando que justamente não há essa discussão narrativa a respeito do que foi pedido da redação. Então você lê o enunciado
da Unicamp é a questão mais importante que tem na sua redação. E aí você percebe também que tem essa coisa de que há alguns erros de palavra que vão na questão da gramática da norma culta, que nem, por exemplo, a gente vai ter a questão das palavras intenção, que está escrito com S, influenciadora com acento. Desde esses 6 meses para cá, essa questão dessa oralidade, as não surdas têm, que vem como um problema de concordância, e o futuro com o uso de maiúscula desnecessário. Então a gente percebe que os problemas que a gente tem aqui, eles vão da gramática normativa. Então a gente não tem a questão de que vai se ignorar. Lógico que você pode tratar com uma questão de vocativa, porque é um texto narrativo que é para ser lido, mas você não pode ignorar que um dos pedidos da Unicamp é utilizar a gramática da norma culta. Mas lembrando mais uma vez, não é esse o mais grave, não é a gramática, é sim a organização e completar o que a redação está pedindo para ser feita. E aqui temos então um exemplo de uma redação que foi anulada com a mesma proposta. Oi gente, tudo bem? Nesses últimos 6 meses tenho escutado muitas opiniões diferentes sobre minha vida ao ganhar toda essa fama. Isso é trabalho infantil, cuidado com os pedófilos. E os estudos? Então vim aqui falar sobre isso. Descobri minha paixão por cantar quando eu tinha 8 anos. Desde então comecei a fazer aulas de canto até que um dia consegui uma vaga no coral do grupo Palavra Cantada. E foi quando comecei a ganhar fama. Assim que minha mãe descobriu que o meu sonho era cantar, ela sempre me deu suporte, conselhos e conversamos muito sobre isso. Sobre o que é seguro, perigoso, certo e errado. Além disso, sempre distribuí bem o tempo com a fama, os estudos, a família e o lazer, graças à ajuda da minha mãe. Hoje sou cantora, atriz e modelo e eu amo o que eu faço. Não vejo isso como trabalho, tomando os cuidados certos, não tem perigo, e é sobre isso, gente, e tá tudo bem. O que a gente vai ter como alguns problemas dessa redação para ser anulado? Bom, eu acho que o que mais chama a atenção é o que vai ser da questão do tema. Porque apesar da gente ter essa questão da máscara social, que é falado muitas vezes na questão da redação da Unicamp, perceba que aqui há uma invocação do "Oi gente, tudo bem? Tenho recebido muitos comentários". Mas em nenhum momento, como é feito diferentemente na redação, que é acima da média, a gente não tem nenhum indício de onde está vindo essa conversa, se essa conversa está sendo feita no Instagram, está feita no TikTok, está feita no Facebook, onde que ela é feita. Assim como esses comentários que foram recebidos foram de pais, colegas, amigos, de usuários usuários que estão na rede social, perceba que aqui há muito uma generalização sem fazer com que a gente consiga perceber que esse tipo de texto saiu de um post de uma rede social. Então aqui a gente não consegue perceber se esse texto ele está saindo de uma rede social, se ele está sendo escrito uma carta, se está sendo escrito num jornal. Então precisa ficar claro de onde está saindo essa comunicação. E para piorar, a gente vai ter que também, a questão do que é colocado aqui, vai ser que a pessoa que justamente está escrevendo esse texto, ela se tornou, conseguiu realizar o sonho com a ajuda da família para ser cantora, e não digital influencer. Então perceba que aqui há uma distorção do que deveria ser escrito, porque apesar do que a gente poderia talvez entender é que essa pessoa também tem uma conta no Instagram para poder fazer com que também tenha a sua publicação, a gente percebe que há uma falta de leitura dos textos motivadores. Ou seja, não é que está se utilizando o Instagram, né, ou também outras redes sociais, como uma forma de fazer um trabalho, mas que está justamente colocando uma parte do trabalho nele. Então esse é o problema. Quando a gente fala da questão da Unicamp, você precisa deixar claro qual que é a situação do que você está escrevendo. Ah, você está escrevendo um post em uma rede social. Fale qual rede social que é. Ah, mas ele está falando que eu tenho que ser um digital influencer. Então, denomine-se influencer, denomine-se digital influencer. Não deixe para que justamente não fique claro esses posicionamentos. Assim como a questão que a gente tem, que ela realizou o sonho de ser cantora. Mas não é esse o problema. Ela poderia ser uma cantora que ela é digital influencer. Ela poderia ser os dois. Não essa questão que a gente tem justamente dos pais guiando o sonho dela. E para piorar, a gente tem a questão também do que a gente tem da finalização, porque ela vai denominar que ela é atriz, cantora e modelo. Gente, como pode que a pessoa, ela errou tanto? Porque assim, o que dá da frustração não é que, tipo, está escrito que você tem que falar da sua trajetória de ser digital influencer. E a pessoa conseguiu trazer 3 profissões e 3 ocupações que nenhuma delas conversam com o digital influencer. Lógico que um digital influencer pode ser também atriz. Lógico que um digital influencer também pode ser cantora. Lógico que digital influencer pode também ser pessoa. Lógico que digital influencer também pode ser a questão do que temos de todas essas profissões, essas ocupações.
Mas o problema é que a redação está pedindo, você tem que falar que tem que ser digital influencer, você precisa falar dessa questão de como os jovens estão se inserindo. Então, há uma tentativa de explicação da narrativa desse digital influencer, que não é nem digital influencer, há uma discussão final falando que tomando cuidados certos não tem perigo. Tomando cuidado certo não tem perigo no quê? Onde? Quando? Que perigos são esses? Que perigo que você está mencionando, sabe? A pessoa traz uma frase genérica e não explica. E para finalizar com "e tá tudo bem". Gente, não é porque você utiliza algumas frases de mídia social que isso caracteriza uma rede social. Lembre-se que aqui a rede social não é o jeito que você vai falar, mas é a estrutura, o que se espera do que tem de quem é leitor e do quem que está escrevendo. Então, por isso que traz muitos problemas, porque a gente escapa não só do gênero textual, escapa também da argumentação e também da construção argumentativa, da máscara que você tem que utilizar e também de todo o contexto que está se escrevendo dessa redação. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então aqui, essa aqui vai ser a análise da proposta número 1 da redação da Unicamp de 2022, que a gente tem uma redação acima da média, uma mediana e uma que foi anulada. Inclusive, você tem algum pedido, você quer fazer algum elogio, alguma reclamação? Você quer que eu analise também a proposta número 2 de 2022 ou de outros anos da Unicamp? Escreve aqui embaixo nos comentários, por gentileza. Claro que pode não ter ficado muito clara essa questão dessa redação ter sido anulada, mas também fazer com que a gente consiga entender dentro desse tema o que fez com que a redação fosse anulada, por ela não fazer com que não tivesse nem a conversas mais gerais do que foi pedido no enunciado. Tem esse vídeo também que eu expliquei para vocês sobre a questão de outros fatores que anulam ou zeram uma redação dentro da Unicamp. Mas se o seu problema foi que justamente você não entendeu qual que era a proposta e você quer dar uma olhada nos textos motivadores, tem esse vídeo que eu também expliquei quais eram as duas propostas e também os textos motivadores da Unicamp desse ano. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui e espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!